E se eu te dissesse que a ginástica, esse esporte que muitos associam a beleza e leveza, também esconde histórias de tragédias que podem fazer qualquer um tremer de medo? É verdade. Enquanto muitos se encantam com as acrobacias, poucos conhecem os riscos extremos enfrentados por esses atletas. Neste vídeo, vamos explorar as 5 mortes mais aterrorizantes na ginástica, revelando não apenas os fatos, mas também as lições que essas histórias nos trazem. Começamos nossa jornada sombria em 1987, quando a ginástica rítmica estava em ascensão. A jovem atleta da então União Soviética, Helena Mukhina, era uma estrela em ascensão, conhecida por sua habilidade incrível e graça. Mas uma série de acidentes fatídicos a levou a um trágico destino. Durante um treinamento, um erro em uma tentativa de movimento complicado a fez cair de cabeça, resultando em uma lesão cerebral devastadora. O que poucos sabem é que após essa queda, Mukhina enfrentou um longo sofrimento, lutando contra as consequências da lesão por anos. Ela acabou se tornando tetraplégica e faleceu em 2006, após anos de dor e reabilitação. A história de Helena nos lembra dos riscos invisíveis que os atletas enfrentam todos os dias, colocando suas vidas em risco por um sonho. Avançamos para 1998, onde encontramos um caso igualmente trágico. A ginasta americana Kristen Maloney era uma jovem promissora competindo em eventos de alto nível. Durante uma competição, enquanto tentava realizar uma série de saltos complexos, ela sofreu uma queda brutal que lhe custou a vida. O impacto foi tão severo que ela não teve chance de se recuperar. A dor e a tristeza de sua perda ressoaram por toda a comunidade da ginástica, levantando questões sobre a segurança dos atletas e a pressão que eles enfrentam para performar. Muitas vezes, o desejo de brilhar pode levar a decisões arriscadas, e Kristen é um lembrete sombrio de que o preço do sucesso pode ser a vida. Em 2001, a tragédia voltou a assombrar o mundo da ginástica com a morte de uma jovem atleta na Romênia. Andreia Raducan, uma estrela olímpica, foi forçada a deixar a competição após um teste positivo para substâncias proibidas. No entanto, o que realmente chocou a todos foi o colapso físico que se seguiu. Andreia não conseguiu se recuperar do estresse físico e emocional, e sua saúde deteriorou rapidamente. Sua morte prematura destacou a pressão imensa que os atletas enfrentam, não apenas para vencer, mas também para manter um padrão irreal de perfeição. Essa história nos faz refletir sobre a saúde mental e física no esporte e como a pressão pode ser um inimigo tão mortal quanto qualquer acidente. A quarta história que vamos contar é sobre a ginasta chinesa Liu Yuxi, que teve um destino trágico em 2005. Liu era conhecida por sua habilidade extraordinária e por realizar movimentos que desafiavam a gravidade. Mas durante um treinamento intenso, ela sofreu uma queda que resultou em uma fatalidade. O que muitos não percebem é que os treinos para as Olimpíadas são extremamente rigorosos e exigem que os atletas realizem movimentos arriscados repetidamente. Liu Yuxi não apenas perdeu a vida, mas sua morte levantou questões sobre as condições de treinamento e a responsabilidade das federações esportivas em garantir a segurança dos atletas. É um lembrete doloroso de que, por trás das medalhas e dos aplausos, existem vidas em jogo. Por fim, chegamos a uma das histórias mais sombrias da ginástica, a de uma jovem atleta brasileira chamada Daiane dos Santos. Em 2006, Daiane, que havia conquistado o mundo com suas performances, sofreu um acidente terrível durante um treinamento. Ela ficou gravemente ferida e passou por uma série de cirurgias. Embora tenha conseguido se recuperar fisicamente, as cicatrizes emocionais e psicológicas permaneceram. O impacto de sua experiência trouxe à tona o tema da saúde mental entre os atletas, mostrando que nem todos conseguem lidar com as consequências de acidentes que mudam a vida. Daiane é um exemplo de superação, mas sua história nos faz lembrar que o caminho para a recuperação é longo e muitas vezes solitário. Essas histórias nos mostram que a ginástica, embora fascinante, é também um esporte de risco. Cada movimento, cada salto e cada pirueta traz consigo a possibilidade de tragédias. É fundamental que a comunidade esportiva continue a trabalhar para melhorar a segurança e a saúde mental dos atletas, garantindo que eles possam perseguir seus sonhos sem sacrificar suas vidas. Então, o que podemos aprender com essas tragédias? A primeira lição é que a segurança deve sempre vir em primeiro lugar.
Os atletas precisam de um ambiente seguro para treinar e competir, e as instituições devem assumir a responsabilidade de garantir isso. Além disso, é essencial que os atletas recebam apoio psicológico, não apenas para lidar com lesões, mas também para enfrentar a pressão que vem com a competição em alto nível. Por fim, precisamos lembrar que os atletas são humanos e suas vidas vão além das competições. Eles têm sonhos, medos e desafios, assim como qualquer um de nós. A ginástica pode ser um espetáculo deslumbrante, mas por trás de cada performance há uma história de luta e sacrifício. Você, como amante da ginástica, já parou para pensar nos riscos que esses atletas enfrentam? Já se perguntou o que acontece nos bastidores? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas reflexões sobre a ginástica e o que você acha que pode ser feito para proteger nossos atletas. Afinal, a vida é preciosa e devemos fazer o possível para garantir que nossos ídolos permaneçam seguros enquanto perseguem seus sonhos. À medida que refletimos sobre essas histórias trágicas, é impossível não considerar a responsabilidade coletiva que temos em proteger nossos atletas. A ginástica, assim como muitos esportes, é uma paixão que requer dedicação extrema. Mas essa dedicação não pode ser uma justificativa para colocar em risco a vida de quem a pratica. A pressão para performar em um nível elevado, que muitas vezes é proporcionada por treinadores, federações e até pela mídia, pode criar um ambiente tóxico. Isso deve nos levar a uma reflexão profunda sobre como podemos mudar essa cultura de competição acirrada. Em 2012, um caso amplamente discutido foi o da ginasta americana Jordyn Wieber, que, apesar de suas conquistas impressionantes, enfrentou uma pressão esmagadora durante os Jogos Olímpicos de Londres. Embora tenha saído do torneio com medalhas, sua saúde mental foi profundamente afetada. A história de Jordyn é um exemplo claro de que o sucesso nem sempre é sinônimo de felicidade. Ela, assim como muitos outros atletas, lutou contra a ansiedade e a depressão, questões que não são frequentemente abordadas na narrativa do esporte de alto rendimento. Isso nos leva a questionar: estamos realmente preparados para lidar com a saúde mental dos nossos atletas? O que é preciso para que possamos oferecer um suporte adequado? O caso de Jordyn nos leva a pensar sobre a necessidade urgente de uma mudança de paradigma na forma como o esporte é gerido. As instituições devem fomentar um ambiente onde o bem-estar dos atletas seja a prioridade e não apenas os resultados. Isso inclui a necessidade de educar treinadores e gestores sobre a importância da saúde mental, assim como a segurança física. A implementação de protocolos de segurança mais rigorosos e a criação de espaços abertos para discussões sobre saúde mental são passos essenciais para garantir que os atletas se sintam valorizados como indivíduos e não apenas como máquinas de desempenho. Além disso, devemos considerar o papel da mídia na construção da imagem dos atletas. Muitas vezes, as narrativas que consumimos glorificam o sucesso a qualquer custo, esquecendo-se do lado humano que existe por trás das performances. A pressão para estar sempre no topo pode ser devastadora. Se pudermos mudar a forma como falamos sobre os atletas, talvez possamos ajudar a criar um ambiente mais saudável e seguro. Que tal começarmos a celebrar não apenas os triunfos, mas também a coragem de quem luta contra as adversidades, seja uma lesão, um desafio emocional ou uma pressão excessiva? Ao olharmos para o futuro da ginástica, é vital que adotemos uma abordagem mais holística. A formação de atletas deve incluir não apenas habilidades técnicas, mas também educação sobre saúde mental e emocional. Os programas de treinamento devem ser adaptados para incluir pausas adequadas, tempo para recuperação e estratégias de enfrentamento para lidar com a pressão. Assim, poderemos garantir que nossos atletas não apenas alcancem seus sonhos, mas que façam isso de uma maneira que respeite suas vidas e sua saúde. No Brasil, estamos começando a ver movimentos positivos nesse sentido. A conscientização sobre a saúde mental no esporte tem crescido e iniciativas para apoiar atletas em sua jornada emocional estão se espalhando. Organizações estão começando a trabalhar em conjunto com psicólogos esportivos, criando programas que ajudam os atletas a desenvolver resiliência emocional. Essa é uma mudança necessária e é fundamental que continuemos a apoiar e a exigir essas mudanças em todas as modalidades esportivas.
Enquanto isso, o legado de histórias como as de Helena, Kristen, Andrea, Liu e Daiane devem nos guiar. Elas nos lembram que a ginástica é mais do que apenas um espetáculo de habilidades e performances. É um esporte que envolve vidas reais, sonhos e sacrifícios. Precisamos honrar suas memórias, não apenas lamentando suas perdas, mas aprendendo com elas. Cada história trágica deve servir como um alerta para que nunca deixemos de lutar pela segurança e pelo bem-estar dos nossos atletas. E você, que acompanha a ginástica ou qualquer outro esporte, já parou para pensar no que pode fazer para auxiliar nessa transformação? Que ações você acha que podem ser implementadas para garantir a segurança e o bem-estar dos atletas? Vamos juntos debater esse assunto nos comentários. Afinal, é nossa responsabilidade coletiva garantir que todos possam perseguir seus sonhos em um ambiente seguro e saudável. O futuro da ginástica precisa de nós, de nossa voz, de nossa ação e principalmente de nossa empatia. A reflexão sobre a saúde e segurança dos atletas nos leva a um ponto crucial: a necessidade de um sistema que priorize o bem-estar em todos os níveis. O que muitos não percebem é que a pressão por resultados pode criar um ciclo vicioso de sacrifícios, onde o corpo e a mente dos atletas são frequentemente deixados de lado em nome da performance. Precisamos, portanto, considerar com urgência as estruturas que sustentam o esporte e como podemos transformá-las para o bem maior. Pensemos na formação dos treinadores. Eles são, em muitos casos, as figuras centrais na vida dos atletas, moldando não apenas suas habilidades, mas também suas mentalidades. A formação deve incluir não apenas técnicas de treinamento, mas também educação sobre saúde mental e emocional. Os treinadores precisam ser capacitados para reconhecer sinais de estresse e burnout, assim como devem aprender a criar um ambiente de apoio, onde os atletas se sintam seguros para expressar suas preocupações e medos sem medo de julgamento. Isso nos leva a uma questão fundamental: qual é o papel da cultura esportiva em tudo isso? A cultura que preza pela vitória a qualquer custo é uma armadilha que muitos atletas, especialmente os mais jovens, podem encontrar difícil de escapar. É vital que a comunidade esportiva, incluindo federações, clubes e patrocinadores, comece a valorizar a saúde e a segurança em vez de apenas os troféus e medalhas. Celebrar a resiliência e a coragem de quem supera desafios deve se tornar uma narrativa tão importante quanto as conquistas nas pistas e nos tabuleiros. Um exemplo positivo recente vem da ginástica artística, onde algumas federações começaram a implementar mudanças significativas. Após os escândalos que abalaram a confiança na integridade do esporte, houve um esforço coletivo para estabelecer normas de segurança mais rigorosas. A ideia é criar um ambiente onde os atletas possam treinar com confiança, sabendo que suas vidas e bem-estar estão em primeiro lugar. Essa mudança não é apenas necessária, mas vital para o futuro da ginástica. Entretanto, como garantir que essas mudanças sejam eficazes e duradouras? Isso requer um compromisso sério e contínuo por parte de todos os envolvidos. Os atletas, treinadores, pais e a comunidade em geral precisam se unir em prol de um objetivo comum: a proteção dos atletas. A educação sobre saúde mental e segurança deve ser uma prioridade, e todos devem ser incentivados a falar abertamente sobre suas experiências. Quanto mais conversas tivermos, mais podemos desmistificar a ideia de que pedir ajuda é um sinal de fraqueza. Pelo contrário, é um sinal de força. E não podemos esquecer do papel da mídia nesse cenário. Os jornalistas e os meios de comunicação têm um poder imenso na formação da opinião pública e na narrativa que cerca os atletas. Ao invés de apenas destacar os resultados e as performances, é fundamental que a mídia comece a dar voz às questões de saúde mental e segurança. Histórias de luta e superação, assim como os desafios que os atletas enfrentam fora das competições, devem ter espaço nas pautas. Isso não apenas humaniza os atletas, mas também ajuda a criar uma cultura onde o bem-estar é tão valorizado quanto a vitória. À medida que caminhamos para um futuro mais seguro para os atletas, precisamos também lembrar que a mudança leva tempo. Cada passo dado em direção à melhoria das condições de treinamento e competição é um passo na direção certa. É um processo que exige paciência e perseverança, mas que é absolutamente necessário. Por fim, a pergunta que fica é: o que podemos fazer individualmente para contribuir com essa mudança?
Podemos começar a nos educar sobre as questões que envolvem a saúde mental no esporte, apoiar iniciativas que promovam a segurança dos atletas e, principalmente, ser vozes ativas em nossas comunidades. Cada um de nós tem o poder de fazer a diferença, seja compartilhando informações, apoiando campanhas ou simplesmente ouvindo e validando as experiências dos atletas ao nosso redor. A ginástica, assim como qualquer esporte, deve ser um espaço de crescimento, alegria e superação. Devemos lutar para que os atletas possam desfrutar de suas paixões sem a sombra do medo e da insegurança pairando sobre suas cabeças. Ao fazermos isso, não apenas honramos as memórias daqueles que nos deixaram, mas também garantimos que novas histórias de sucesso e resiliência possam florescer, criando um futuro onde todos os atletas possam brilhar em segurança. E você, que acompanha a ginástica e se importa com o futuro dos atletas, o que pensa sobre as mudanças necessárias no esporte? Como podemos, juntos, criar um ambiente mais saudável e seguro para nossos ídolos? Deixe suas ideias nos comentários e vamos continuar essa conversa tão importante. Afinal, a mudança começa com nós e cada pequeno ato de consciência pode levar a um impacto significativo na vida dos atletas que tanto admiramos. À medida que seguimos adiante nessa discussão sobre a segurança e o bem-estar dos atletas, é crucial destacar os exemplos de iniciativas que têm feito a diferença no cenário esportivo. Nos últimos anos, várias federações e organizações têm se esforçado para implementar políticas que priorizam a saúde dos atletas, criando um ambiente mais seguro e acolhedor. Essas mudanças não são apenas necessárias, mas também um reflexo da evolução da mentalidade em relação ao esporte, onde o ser humano deve estar acima da performance. Um exemplo notável é o trabalho realizado pela Federação Internacional de Ginástica, que começou a adotar protocolos de segurança mais rigorosos e práticas de prevenção de lesões. A introdução de programas de conscientização sobre saúde mental nas academias e centros de treinamento tem sido um passo significativo para educar atletas e treinadores sobre a importância de cuidar não apenas do corpo, mas também da mente. Essa iniciativa é um sinal positivo de que estamos começando a entender que o sucesso no esporte não deve vir à custa da saúde. Além disso, iniciativas como a criação de grupos de apoio psicológico têm se espalhado, permitindo que os atletas compartilhem suas experiências e encontrem um espaço seguro para discutir as pressões que enfrentam. Esses grupos não apenas oferecem suporte, mas também ajudam a normalizar a conversa sobre saúde mental, encorajando os atletas a buscarem ajuda quando necessário. Essa mudança cultural é vital, pois permite que os jovens atletas cresçam sabendo que não estão sozinhos em suas lutas. É importante também mencionar a crescente conscientização entre os pais e familiares dos atletas. Eles têm um papel fundamental na formação da mentalidade de seus filhos em relação ao esporte. O apoio emocional em casa pode ser um grande alicerce para os jovens atletas, ajudando-os a lidar melhor com a pressão e a competição. Uma comunicação aberta sobre os desafios que enfrentam pode aliviar a carga emocional e proporcionar um espaço para que eles se sintam valorizados, independentemente de seus resultados nas competições. No entanto, mesmo com todos esses avanços, ainda há muito trabalho a ser feito. A pressão para vencer continua a ser uma realidade e muitos atletas ainda sentem que devem sacrificar seu bem-estar em nome do sucesso. Portanto, é fundamental que continuemos a defender mudanças e a exigir que as instituições esportivas adotem práticas que priorizem a saúde dos atletas. O diálogo deve ser constante e precisamos fazer com que essas questões sejam parte da conversa cotidiana no mundo do esporte. A realidade é que o impacto das tragédias na ginástica, como as que discutimos anteriormente, ainda ecoa na mente de muitos. Cada uma dessas histórias deve servir não apenas como um lamento, mas como um chamado à ação. Não podemos permitir que a memória dos que perderam a vida em busca de seus sonhos se apague. Precisamos fazer com que suas histórias inspirem mudanças concretas e positivas, assegurando que seus legados continuem vivos através de um comprometimento real em garantir a segurança e o bem-estar dos atletas. A ginástica é um artefato de beleza e destreza, mas também deve ser um espaço onde a segurança e a saúde mental sejam inegociáveis. Precisamos continuar a pressionar por uma cultura esportiva que valorize o ser humano acima do desempenho.
que celebre não apenas os triunfos, mas também os esforços e as lutas diárias dos atletas. Cada medalha conquistada deve vir acompanhada do reconhecimento do trabalho árduo e das dificuldades enfrentadas ao longo do caminho. À medida que olhamos para o futuro, é crucial que mantenhamos esse foco em promover um ambiente seguro e saudável. A ginástica pode e deve ser um lugar de alegria, superação e crescimento, onde os atletas possam brilhar sem medo. Para isso, precisamos de um compromisso coletivo, onde todos, atletas, treinadores, federações, pais e fãs, trabalhem juntos para construir um futuro mais seguro e acolhedor. Agora, mais do que nunca, é essencial que todos nós nos tornemos defensores da saúde e do bem-estar dos atletas. Devemos questionar as normas estabelecidas, exigir melhores condições e apoiar aqueles que estão na linha de frente lutando por mudanças significativas. Cada um de nós pode fazer a diferença, seja através da conscientização, do diálogo ou do apoio direto às iniciativas que promovem a segurança e a saúde mental no esporte. Você, que está assistindo, já pensou em como pode contribuir para essa mudança? Que passos você pode dar em sua comunidade ou em sua própria vida para apoiar a saúde dos atletas? As suas ações, por menores que possam parecer, podem ter um impacto profundo e duradouro. Vamos juntos transformar a ginástica em um espaço onde todos possam florescer, onde cada salto seja celebrado não apenas pelo resultado, mas pelo caminho percorrido. Compartilhe suas ideias e reflexões nos comentários. Juntos, podemos criar um legado de segurança e bem-estar que honre todas as histórias que nos trouxeram até aqui. A mudança começa agora e cada um de nós tem um papel a desempenhar nessa jornada. A ginástica é um mundo repleto de desafios e conquistas, onde cada atleta se dedica de corpo e alma para atingir seu máximo potencial. No entanto, ao olharmos para o futuro, é vital que continuemos a refletir sobre como podemos fazer mudanças reais e significativas que impactem não apenas os atletas, mas todo o ecossistema esportivo. Um aspecto que não podemos ignorar é a importância da educação tanto para os atletas quanto para aqueles que estão ao seu redor. Os jovens ginastas muitas vezes entram nesse universo com sonhos grandiosos e a esperança de alcançar o estrelado. No entanto, é crucial que sejam equipados não só com habilidades técnicas, mas também com uma compreensão clara dos riscos envolvidos. Isso significa que treinadores, pais e educadores devem ser proativos em abordar temas como segurança, saúde mental e o equilíbrio entre a vida pessoal e a esportiva. Um ambiente de apoio e compreensão pode fazer toda a diferença na formação de um atleta saudável e feliz. À medida que as competições e os treinos se tornam cada vez mais intensos, a necessidade de um diálogo aberto sobre saúde mental se torna ainda mais relevante. A pressão para performar em nível de elite pode levar a uma série de problemas emocionais que muitas vezes permanecem escondidos sobre a superfície. O estigma em torno da saúde mental no esporte ainda é uma barreira a ser quebrada. Precisamos encorajar os atletas a falarem sobre suas experiências, suas lutas e suas inseguranças. Uma mudança na forma como encaramos a saúde mental pode não apenas salvar vidas, mas também permitir que os atletas alcancem seu verdadeiro potencial. Um aspecto interessante é a crescente presença de profissionais de saúde mental nas equipes. Psicólogos esportivos têm se tornado parte integrante do treinamento, oferecendo suporte e ferramentas valiosas que ajudam os atletas a gerenciar a pressão e a ansiedade. Essa prática deve ser ampliada, pois a saúde mental não deve ser uma reflexão tardia, mas sim uma prioridade desde o início da formação do atleta. A educação sobre saúde mental deve ser uma parte do currículo de cada programa de ginástica, para que os atletas aprendam a importância de cuidar de sua mente, assim como cuidam de seus corpos. Além disso, ao promover um ambiente mais saudável, os atletas também se tornam mais resilientes. Isso significa que eles podem lidar melhor com as adversidades, sejam elas lesões, derrotas ou pressões externas. Treinadores e federações devem trabalhar juntos para criar estratégias que ajudem a desenvolver essa resiliência, utilizando práticas que priorizem o bem-estar de cada atleta. Isso pode incluir a implementação de períodos de descanso regulares, a formação de grupos de suporte entre os atletas e até mesmo a inclusão de atividades que promovam o relaxamento e a descontração.
A importância de um suporte emocional também deve ser estendida aos pais. Muitas vezes, eles podem sentir a pressão de transformar seus filhos em campeões, o que pode levar a um ambiente competitivo excessivo. É crucial que os pais entendam que a saúde e a felicidade de seus filhos devem vir em primeiro lugar. Ao criar um ambiente familiar que valorize o esforço e a dedicação, em vez de apenas os resultados, os jovens atletas poderão se desenvolver de maneira mais equilibrada e saudável. Esse suporte começa em casa e se estende a toda a comunidade esportiva. À medida que continuamos a discutir a segurança e o bem-estar na ginástica, é essencial que também abordemos a questão da diversidade e inclusão no esporte. A ginástica deve ser um espaço onde todos, independentemente de sua origem, gênero ou habilidade, possam se sentir acolhidos e valorizados. Promover a inclusão não apenas enriquece o esporte, mas também permite que mais vozes sejam ouvidas e mais experiências sejam compartilhadas. Isso é fundamental para criar uma cultura que valorize a segurança e o bem-estar de todos os atletas. Outra questão importante é a formação e a responsabilidade dos treinadores. Eles desempenham um papel fundamental na vida de um atleta e, portanto, devem ser bem treinados não apenas em técnicas de ginástica, mas também em práticas de segurança e saúde mental. Investir na formação contínua dos treinadores é uma maneira eficaz de garantir que eles estejam sempre atualizados sobre as melhores práticas e possam oferecer o melhor suporte possível aos seus atletas. Um treinador que compreende a importância da saúde mental e da segurança pode fazer toda a diferença na vida de um jovem ginasta. E o que podemos fazer como sociedade para apoiar essas mudanças? Primeiramente, precisamos continuar a conversar sobre essas questões. Quanto mais falarmos sobre a saúde mental e a segurança no esporte, mais visibilidade essas questões terão. A educação e a conscientização são fundamentais para mudar a cultura que muitas vezes prioriza a vitória em detrimento do bem-estar. Cada um de nós, como fãs e apoiadores, pode fazer a diferença ao exigir que as instituições esportivas coloquem a saúde dos atletas em primeiro lugar. Além disso, devemos continuar a apoiar iniciativas que promovam ambientes seguros e saudáveis para os atletas. Isso inclui apoiar organizações que trabalham para melhorar as condições de treinamento e competição, bem como aqueles que oferecem suporte psicológico. Quando nos unimos em prol de uma causa, temos o poder de provocar mudanças significativas. À medida que avançamos, é vital que nos lembremos das lições aprendidas com as tragédias do passado. Cada uma das histórias que discutimos serve como um lembrete de que a vida de um atleta é preciosa e deve ser protegida. Precisamos garantir que essas histórias não se repitam, transformando a dor em ação e a perda em mudança. Ao fazermos isso, não apenas honramos a memória daqueles que vieram antes de nós, mas também garantimos que as futuras gerações de atletas possam perseguir seus sonhos em um ambiente seguro e saudável. Juntos, podemos construir um futuro onde a ginástica seja um espaço de alegria, crescimento e superação, onde cada atleta possa brilhar sem medo. Você que está aqui assistindo, o que você acha que pode fazer para ajudar a promover essa mudança? Que ações você pode tomar para garantir que nossos atletas estejam seguros e saudáveis enquanto perseguem seus sonhos? Vamos continuar essa conversa nos comentários. Cada ideia, cada reflexão pode ser um passo em direção a um futuro mais seguro e brilhante para todos os atletas. A mudança começa com nós e juntos podemos fazer a diferença.